Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. A gente estava resolvendo uns detalhes técnicos aqui, mas tudo acertado. Eu já quero ver se os nossos convidados estão ok. A gente já chama os convidados de imediato. Mas com que alegria, o jornalista José Maria de Aquino, que outro dia participou com a gente por telefone, agora a gente vai ter imagem do Zé Maria. Zé Maria, tá me vendo, tá me ouvindo aí? Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde a todos, boa tarde nossos amigos, nossos ouvintes, boa tarde Adilson, boa tarde. Olha, hoje bonitão, hein? Parece um galã do cinema mudo. É verdade, olha, porque a gente bateu um papo outro dia por telefone e até o seguinte, o Zé Maria não gosta muito dessas modernagens. O Zé Maria, para você ter uma ideia, ele não usa celular, mas ele usa o telefone fixo e usa o notebook. E depois que ele deu a entrevista a gente aqui por telefone, e várias pessoas ligando pro Zé Maria por conta do lançamento, o Zé Maria entrou nessa onda do Skype aí. E agora, Zé Maria de Aquino, você tá fera, hein? Você que fazia notícia pelo Telex, agora tá entrando pelo Skype, Zé Maria. Parabéns, hein? Muito obrigado. Agora você fala Telex e os seus jovens ouvintes não têm a menor ideia do que seja. O Adilson Dutra tá aqui e você vai explicar pra gente. O Adilson Dutra, direto de Belo Horizonte, ele é mineiro, mas tá lá em Belo Horizonte. O Adilson, tudo bem com você? Adilson, boa tarde. Boa tarde, Vânia, boa tarde, Zé Maria. Prazer hoje ver Zé Maria. A outra vez a gente só falou de ouvido para ouvido. Agora nós estamos aqui tete a tete. E agora se arranjou um problema, Wander. Agora eu e Zé Maria agora vamos ficar freguês agora. O dia que eu sentar para conversar com ele, no meu vinho aqui, eu vou ligar para ele pelo Skype agora. Não vou ficar falando mais. Agora nós vamos falar face to face. Precisamente estou em Nova Lima, né? Que é aqui pertinho. 2 minutos de Belo Horizonte, né? Atravessar a rua aqui, está em Belo Horizonte. E vou dizer uma coisa, mas se você está uma semana aí, parece que você já pegou o sotaque, é só atravessar a rua aqui, então, você já pegou o sotaque de mineiro em uma semana aí, pô? Eu estou aqui há 15 dias. Mas, e tem um detalhe, eu e Zé Maria, nós somos quase mineiros, uai. Nós estamos quando o Zé Maria chegou ao mundo, eram 26 quilômetros. Quando eu cheguei, eram 18. Agora são só 9. 9 quilômetros de Minas. Agora é uma estrada reta. Até a divisa, 3,5 km da divisa. Miracema está a 3,5 km da divisa de Minas. Então, e a 9 quilômetros da primeira cidade. E sabe que quando eu fui aí para Miracema, no amistoso da seleção são roquense, com o nosso Adailton Oliveira Pimenta, o Bizuca, quem foi dirigindo a viatura lá foi o Tufi, que era o nosso comentarista e tal. A gente entrou por Minas, sei que a gente passou em Cataguases antes de chegar. A gente errou o caminho, será, ou era por lá mesmo? Você fez certo, Cataguases, Leopoldina, Laranjal, Palma e Miracema. Tá. Eu vou fazer agora, mesmo caminho. Mas é isso mesmo, então quando a gente fez esse caminho saindo aqui de São Roque, eu lembro que a gente jantou em Volta Redonda, tinha que realmente entrar em Minas para chegar em Miracema em 85? Você podia passar pelo outro lado. Tem 2 caminhos, tem mais de um caminho, esse é um dos caminhos. Então vamos pegar pro homem que sabe de tudo. Então, a gente foi lá por Minas, mas não precisaria, Zé Maria? Não, você sempre vai passar por Minas. Tem um outro caminho que você vai por Volta Redonda, Três Rios, Entre Rios, e aí você vai passar por Estrela d'Alva, Pirapetinga, aí você já entra no estado do Rio, que é Santo Antônio de Pádua, e aí Miracema. São 2 caminhos que levam à Santa Terrinha. É isso Todos aí. O Adilson, você falou que já está há 1 ano sem ir para Miracema, tudo com essa pandemia também. Você nunca ficou tanto tempo sem visitar sua terra natal? Estou morrendo de saudade, estou louco de saudade. Até do sábado, quando eu for para campo, vou fazer um pit stop lá. Resolvemos fazer um pit stop lá, porque, olha, desde setembro que eu não vou a Miracema. Poxa. Setembro do ano passado. E você... Tive um problema, veio a pandemia,
e agora está tudo bem. E você, Zé Maria de Aquino, há quantos anos se não vai lá a Miracema, onde você nasceu? Acho que tem uns 4 anos. A última vez foi numa festa... Não. Eu tive em novembro de 2018 para um aniversário de uma mulher de um primo meu, que fez 80 anos. Fizemos uma grande festa lá no clube da cidade. Menos de 2 anos. Pô, mas que legal a gente bater esse papo com o Zé Maria de Aquino, porque foi o seguinte, o Zé Maria participou com a gente, que acho que já tem 2 semanas, quando ele falou do lançamento do livro dele. Aí eu já entrei lá na editora e eu já recebi o livro Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino, contando a carreira desse jornalista, organizado esse trabalho aqui pelo jornalista Nelson Nunes. Zé Maria, eu tô começando a ler e eu falei, agora que a gente tem o Zé Maria com imagem, olha, eu tô na página 33. A Idade de Cristo. Eu estou naquele momento em que você viajou para a Argentina há 3 anos antes da Copa do Mundo. Você viajou para ver como é que estavam as obras lá na Argentina, é isso, Maria? Exatamente. Na verdade, eu fui para ver um jogo do River Plate que há 18 anos não ganhava o título e estava com muita chance de ganhar aquele ano. Eu queria antecipar como seria a festa do River conquistando o título, como seria do Corinthians, que já estava há 20 anos na frente, na fila, né? 75, 21 anos na fila. E foi uma festa maior do que aconteceu depois, quando o Corinthians, em 77, quebrou o jejum aqui em São Paulo, ganhando o título paulista. Olha, E aí eu aproveitei e fiquei lá para ver como é que estavam as obras para a Copa de 78, 3 anos antes. Hotéis, televisão, os estádios. E um dos lugares que eu fui foi Córdoba. Córdoba é uma cidade industrial, muita montadora de carros, e uma cidade intelectual. Tem muitas universidades. E tinha havido uns anos antes, alguns bons anos antes, um movimento estudantil operário que chamavam de Cordobaço. Mas era um movimento de tiro na cabeça, não esse negócio de ficar gritando na rua. Mas naquele ano, eles resolveram reeditar o Cordobaço, fazer novamente uma manifestação. Só que a polícia sabia, o exército sabia, descobriu, e na data certa estava marchando para Córdoba para sufocar o movimento. Então eles anteciparam 2 dias. Eu não sabia nada disso. Chegamos na cidade, eu e o JB Scalpo, fotógrafo, pegamos um hotel, ele foi tomar um banho, e antes que tirasse a roupa, eu ouvi um foguetório, parecia bombinha, parecia tiro e parecia foguete, na rua. Aí eu abri a janela de uma sacadinha para dar uma olhada, para ver o que é aquilo. Ainda brinquei com ele. Eu acho que eles estão nos saudando, estão soltando foguetes, porque nós chegamos para fazer matéria sobre a Copa. Mas aí eu abri a cortina e olhei pela sacadinha e vi pessoas caindo de um telhado. Era tiro trocado e cadáver no chão. Aí eu avisei e falei, vamos para a rua, vamos ver o que é isso. Mas não conseguimos sair. Na metade do caminho, descemos até a pé, porque nós estávamos no 2º andar. Descemos as escadas, antes de chegarmos à porta, fomos barrados. Como o senhor querem? Não, nós somos jornalistas e vamos cobrir o que está acontecendo. Olha, nós somos da polícia e os senhores não vão sair daqui. E ficamos 2 dias lá sem sair. Falei, mas nós somos jornalistas, queremos saber o que está acontecendo para a Copa. Eu não quero, já que não pode ver isso aí, eu vim aqui para ver o que está acontecendo para a Copa. E eles disseram, o senhor vai ter todas as informações, mas não pode sair. Ninguém sai desse hotel e nem de um outro hotel. Já é a segurança que já estava de sobreaviso, só que foi antecipado o movimento. E aí ficamos. Na verdade, à tarde passaram lá, nos pegaram no carro, levaram até o Palácio do Governo, entrevistamos as pessoas da organização, fotografamos locais necessários. E um detalhe, eu falei, eu quero ver o estádio. Era uma das poucas sedes que ia construir um estádio novo. Né? Buenos Aires tinha o estádio do River, e as outras cidades tinham estádio já. Né? Rosário tinha um estádio, teria reformado,
e aí nos levaram a um descampado. Mas aqui não tem estádio. Pô. Ali estava a pedra fundamental que foi roubada. Ou seja, ficamos 2 dias na cidade, pegamos as informações e não pudemos sair do hotel. Saímos de carro e voltamos de carro. E no dia seguinte, quando fomos para Mendonça, o carro não andava mais do que 20, porque a cada 10, 5, 2, 3 quilômetros era parado para nos verificar. Em Mendonça, é uma outra história que você ainda vai ler, eu tive um fuzil montado no meu peito. Poxa, olha, Adilson Dutra, eu estou só no comecinho desse livro, o livro tem, acho que são quase 400 páginas, e a gente já... um pouquinho aqui, aí a gente já começa a pesquisar algumas coisas tal, e a gente já começa essa viagem. Então, olha, eu recomendo mais uma vez Minha Vida de Repórter, Zé Maria de Aquino, trabalhou no Jornal da Tarde, na revista Placar, chefe de redação lá do Esportes da TV Globo, tem uma história maravilhosa, muita vivência, e sabe quem está sofrendo, Zé Maria? É o Adilson Dutra, porque ele comprou seu livro, e o livro chegou na casa dele lá em Campos, mas só que você tá em Minas, você não conseguiu pegar o livro ainda, né, Adilson? Ainda bem que a faxineira do prédio me deu a alegria de receber o correio e pegou o livro e telefonou para mim avisando que o livro chegou. Mas o Ralf está lá, o Ralf está lendo. O Ralf está passando por lá essa semana, está sozinho lá em casa, ele está lendo o livro, diz ele, enquanto o meu não chega, eu vou ler o seu, pai. Depois eu te conto se é bom ou se é ruim. Aí ele falou para mim, pai, só está faltando a gente agora lá em São Paulo para pegar o autógrafo do livro, né? A Cissa já convidou, Zé Maria, me aguarde aí que eu estou indo, hein? E o Wander hoje me fez um convite para ir comer bolinho de bacalhau e pastel de Belém, do amigo dele lá em São Roque. O Olivardo. Nós vamos junto. Nós vamos junto, nós vamos comer. O Olivardo vai oferecer pra gente pastelzinho de Belém, um bolinho de bacalhau e o vinho dos mortos também, viu, Olivardo? Você gosta de comida portuguesa, ou Zé Maria? Oh, eu sou neto de portugueses. Você assumiu um compromisso agora, Wander. Mas vamos lá. Meus avós, pais do meu pai, eram portugueses. Poxa, e o Adilson entende de pastel, porque você estava falando para mim que seu avô era o pastel mais famoso lá de Miracema. Como que era o nome dele? Era Vicente Dutra, é isso? É testemunha disso aí. Pede ele para contar as histórias, que já tem história dele lá à vontade. Não, eu quero saber, ô Zé Maria, o melhor pastel do interior fluminense era o avô do Adilson Dutra que fazia, ou ele levava a fama e quem fazia o pastel era a avó do Adilson Dutra? Quem fazia era a Dona Maria. Ele só vendia e assoviava. Só vendia e assoviava. Quem fazia era a Dona Maria, é isso? Isso, perfeito, com a memória boa. Viu? Eu falei para a Wander, vovô levava fama, mas que o pastel era da avó. E o meu tá ficando igualzinho, Zé. O meu tá ficando igualzinho. Ontem eu caprichei aqui. Pô, os caras começam a falar de comida. Você faz a Dona Malene? Eu. Ela faz outras coisas muito gostosas também. Mas o pastel é daqui. Não, mas essa coisa de falar de comida, viu? Nossa, pastel. E não é aquele... Vocês conhecem o pastel das freiras? Conhece o pastel das freiras? Da onde isso? Das freiras é aquele que se abre com vento. Não tem recheio, só vento. Com vento. Foi boa? Mas você sabe, lá a gente chama de casquinha. Aquele que só tem vento. Tem vento, é gostoso, é bom. Às vezes é melhor assim do que aquele monte de recheio cheio de... Agora ele inventa um monte de recheio disso, recheio de pastel de goiabada, pastel disso, pastel daquilo. Pastel bom é pastel de carne com batata, e toma condensado, né, velho? Exatamente. Viu? Mas é muito legal bater esse papo aqui. Daqui a pouco a Simone junto, que tá na linha. Simone, já vamos colocar ela na conversa aqui. Mas sabe que eu falei esse negócio de pesquisa que a gente vai fazendo, Zé Maria? Porque eu não vou contar o que tá aqui no livro, mas você fala em determinado trecho de um jogador... Não, pode contar. Pode? Pode contar. São 160, 170 histórias, 170. Tem história para todo mundo. Nunca que eu vou esgotar de contar as histórias e a pessoa deixar de ler o livro.
Você compra o livro, você vai ter 170 histórias. Por que você não Se colocou... achar pouco, a gente marca um encontro e eu conto mais algumas ao vivo. Tá, já que você é advogado também, por que você não colocou 171, 171? Exatamente para evitar, não é? Deixa eu Porque perguntar. o livro não é 171. O livro não tem nada que eu ouvi falar ou li em algum lugar. É tudo que eu vivi, que eu vivenciei. Tudo que eu estava no local. Não é? Eu participei, eu fiz a entrevista, eu vivi aquele momento. Você pode escolher o que você quiser. Qualquer página que você abrir, você vai dar o título e eu vou contar a história. Opa, que legal. Mas antes dessa coisa de 171, eu vou aqui buscar a minha assessoria jurídica. Simone Júdica, boa tarde. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Wander. Boa tarde aos nossos convidados mais do que especiais hoje, especialíssimos. O querido José Maria de Aquino, que alegria vê-lo hoje. Aquele dia só pudemos ouvi-lo. E alegria também poder falar com você, Adilson. E olha, eu não sei se vocês têm o retorno de imagem aí, mas a Simone colocou hoje uma foto em que ela está com o livro. Não sei se vocês viram aí, mas muito bonita a foto. A Simone também já recebeu o exemplar do seu livro, viu, Zé Maria de Aquino? Que maravilha, fico emocionado. E tem um detalhe agora. Com esse advento das entrevistas com o Zé, eu vou dar para você em primeira mão. O meu vem aí, viu? Já vai pro prelo, né, Zé? Opa! E o que você vai contar nesse livro, Adilson? Mais ou menos o que o Zé contou nesse aí, que já está pronto também. O prefácio é dele, já está escrito há mais de 10 anos. Já deixou pronto. Poxa, eu só queria... Já dá tempo, eu só faltava coragem para escrever. Mas agora o Zé Maria inspirou você. Falou, é agora que eu vou. A Cissa deu uma força também, a Cissa botou na minha cabeça que tem que... Cissa é filha do Zé Maria, Cissa Moleto. Tem que fazer. Aí o rapaz lá, que é editor aqui, que publicou um livro de um amigo meu, ele já falou comigo para mandar para ele, eu já comecei a mandar. Agora nós vamos seguir o caminho do Zé Maria de Aquino. É isso aí. Só para o Simone, eu não falei que ele contou 170 histórias. Aí eu brinquei aqui, por que não colocou 171? O famoso 171. Assessoria jurídica, Simone, e de graça. O que é o artigo 171? O artigo 171 ele é muito famoso no Código Penal. O chamado 171 é o crime de estelionato. Ou seja, quando alguém ilude outra pessoa para obter uma vantagem indevida. Então, se o livro do Zé Maria contivesse uma série de mentiras aí, fosse um engodo, seria 171. Mas o caso do livro do Zé Maria, A Minha Vida de Repórter, é pura realidade, não tem nada de engodo. Não tem nada de 171, e por isso que você tomou esse cuidado de ir até 170, né, Zé Maria? Posso aproveitar e contar uma historinha rápida? Pode, fica à vontade. Não é 171, mas é 71. Tinha um técnico famoso, João Avelino, lembra-se? Lembro. 91. 71. João Avelino, conhecido como 71. Que era o número dele na escola infantil que ele frequentou. Ele era um técnico de características do interior. Treinava time da segunda, terceira divisão. E tinha muita, não vou dizer malandragem, que não é uma palavra boa, mas tinha muita esperteza nas suas administrações fora do campo. Não é? Mandava dar prensa no adversário que estava chegando, colocava leite de magnésia no filtro do adversário. Tem uma entrevista com ele aqui em São Paulo. Ele estava no Hotel Central, um hotelzinho 0 estrela, ali na Avenida São João. Combinamos às 10 horas da manhã para ele contar as histórias dele. Sentei lá às 10 horas da manhã e às 11 horas ele disse, você não escreveu nada? Eu falei, você não falou nada? Você está falando o que fala o Oswaldo Brandão, o que fala o Flávio Costa, não é? Eu quero as suas histórias e não como é que joga um time de futebol. Aí ele enrolou um pouco para cá e para lá, demorou mais uma meia hora e chegou e me deu um checkmate. Falou, eu conto tudo com 2 condições. Falei, quais são? Falou, primeiro é que você não coloca aspas, você não coloca como eu contando. Você vai colocar
como você saber. Está combinado. E qual é a segunda? A segunda, você arranja um emprego para o meu sobrinho lá no Jornal Estado de São Paulo, ou no Jornal da Tarde. Eu trabalhava nos dois. Eu fazia a pauta do Estadão e trabalhava como repórter no Jornal da Tarde, onde ganhei meu prêmio West. Aí eu falei, pode mandar ele falar comigo. Eu achei que não existia sobrinho nenhum. Nunca vi falar que ele tinha sido casado, que tivesse sobrinho, que tivesse alguma coisa assim. Mas pode mandar falar comigo. E contou, eu fiz uma bela matéria. Só que na segunda-feira, quando eu estou chegando no jornal, tem um jovem sentado me esperando. Ele disse, você é o Zé Maria? Eu falei, eu sou, e você? Ele falou, eu me chamo Reginaldo. Sabe quem era? Reginaldo Leme. O Reginaldo Leme? Reginaldo Leme. O João Avelino foi casado com uma tia do Reginaldo Leme. Ele era um jovem que era caixa do Banespa, ali em Pinheiros, e tinha se formado em jornalista, tinha se formado em jornalismo e queria trabalhar em jornal. E aí o João Avelino me falou. Eu falei, nossa senhora, e não é que existe mesmo? Mas falei, tudo bem, você me liga amanhã. Naquela época não era tão difícil como é hoje. Eu falei, o primeiro que eu encontrar, eu vou conversar. Ou o Murilo Felisberto, que era o segundo homem do Jornal da Tarde, era meu amigo, ou o Ludenberg Góes, que era o chefe do esporte do Estadão, onde eu fazia a pauta. O primeiro que apareceu foi o Ludenberg Góes. Falei, Ludenberg Góes, tem uma história assim, pode mandar ele vir. Ele começou no dia seguinte e se tornou uma estrela da televisão, TV Globo, comentando Fórmula 1. Nunca devemos fechar a porta para os jovens. Essa é uma das histórias do livro. Poxa. Outras portas eu abri também. Não, mas essa do Reginaldo Leme, maravilhosa essa história. E o Reginaldo Leme gosta tanto de Fórmula 1, fazia reportagem de futebol também, mas adorava tanto velocidade. O apelido dele não era Garoto Gasolina, Menino Gasolina na redação, Zé Maria? Era Gasolina. Gasolina. Muito esperto, muito inteligente. Aposentou-se há pouco tempo. Isso aí, meu grande amigo. De vez em quando aparecia aqui em casa, a gente na churrasqueira que o Adilson conhece lá no fundo, fazer uma picanha que ele trazia. Ele falava, vou na sua casa sábado para a gente comer uma picanha. Eu falava assim, até as 2 horas eu te espero. 2 e 1 eu não estou mais em casa. Ele aparecia 1 para as 2 com a picanha. E ele me deu, Zé Maria, ele me deram o prazer de dividir a mesa com o Reginaldo e Célio Silva no Moinho Paulista, é isso? Moinho Paulista, é isso mesmo? Uma casa famosa de São Paulo. E foi onde eu conheci, sentei lado a lado ao Reginaldo, ouvindo as histórias de Zé Maria, Reginaldo e Célio Silva. Eu não falei, né? Eu fiquei quieto, né? Só ouvindo. Quem ouve, aprende mais, né? Grande, sou fã desse cara, bacana. Poxa, eu não Parabéns. sabia. Gostei dessa história. E não sabia que ele era sobrinho do João Avelino, o João 71. Aliás, 71 que você falou, porque era o número da matrícula dele na escola, né? Num curso que ele fez, e ele guardou aquele número 71. Aliás, mas, Zé Maria, e aí você publicou as histórias do João Avelino, você fez uma série de reportagens com ele? Não, eu fiz uma matéria com ele que saiu na edição de esporte do Estadão. Agora, a história do Reginaldo está no livro. Maravilha. Assim como eu levei outros para o jornal para trabalhar. O Ronaldo Couto, irmão do Ricardo Couto, né? Uma invenção minha. O João Prado, a Patrícia Maldonado, que foi apresentadora da TV Record e da TV Bandeirantes, que hoje vive em Orlando, nos Estados Unidos. Foram pessoas que eu descobri. Eu tive a oportunidade de conhecer num determinado momento e que encaminhei. Nossa, isso é muito bom. Simone, faz uma pergunta para o Zé Maria de Aquino, depois eu vou falar de uma historinha que eu li aqui no começo, e tem cada história maravilhosa. Você tem que adquirir esse livro aqui no nosso link aqui, está transmitindo. Já vou colocar o link da editora, porque quem gosta de jornalismo, quem gosta de histórias, olha, muita coisa vai aprender. Simone, faz uma pergunta aí, Simone. O meu livro chegou hoje, José Maria, então eu não tive oportunidade ainda de dar uma boa olhada nele. Mas eu estava reparando aqui nos títulos de todas essas matérias e dá para perceber que os títulos têm muito mais de crônica do que de manchete de matérias jornalísticas. Isso deixa claro para mim que, na verdade, além do grande repórter, você é, sobretudo, um grande cronista.
Falta isso no jornalismo esportivo de hoje, José Maria, esse olhar do cronista? Eu acho que tem pessoas que nasceram para escrever de uma forma, outros escreveram de outra. Eu conheci grandes repórteres que não sabiam escrever bem, mas sabiam colher muito bem a notícia. Aí chegava na redação, escrevia da fórmula dele e aquilo era transformado numa matéria de forma mais agradável de se ler. Eu sempre procurei ler muito, para isso eu fiz meu curso de Direito, não é? Então você fica dentro de você uma forma, sei lá, talvez um pouco mais apurada de escrever. Tudo que eu escrevi aí é a forma de eu escrever. E o Jornal da Tarde era um jornal que permitia isso. Essa foi a grande qualidade do Jornal da Tarde, é permitir um jornalismo em que você quase que escrevia uma crônica. Revirou de cabeça para baixo a forma de se escrever em jornal. Aquele negócio de ter que ter como é que se chama? O lead. Isso, no primeiro parágrafo, onde, por quê... De cima para baixo, o lead aparecia depois, o importante era a leitura. Eu, como tinha muito tempo para escrever o meu livro, eu ia escrevendo devagar, em casa, lá onde eu estava trabalhando, eu ia tentando aprimorar. Não contar o fato apenas, mas narrar aquilo que aconteceu com um pouco mais de sabor. É o que você vai ver. Eu, quando coloco no Face, eu coloco uma coisa enxuta. Você que pegar o livro, aquilo que você vê no Facebook, que eu coloco quase todos os dias, você vai ver de uma forma ampliada, não é? Contando detalhes, dando nomes. Não é? Eu não poderia contar essa história de Córdoba apenas como eu contei aqui agora. Lá tem sobre as indústrias, o que era a cidade, a importância das universidades, não é? Como é que aconteceu tudo aquilo, aqueles mortos que eu vi espalhados pelo chão. Isso no livro tem um sabor diferente, um sabor melhor, assim como você carinhosamente, e eu agradeço, me disse que isso parece uma crônica. Não, e bem legal quando se falou de Córdoba, né? Aí tem uma coisa assim, quando foi a primeira universidade lá da Argentina, foi em Córdoba. E aí ela era chamada de a Cidade Doutora. Que legal, a Cidade Doutora por ter a primeira universidade da República da Argentina. Eu gosto dessas coisas, né? Por que a Cidade Doutora, a nossa Sorocaba, Manchester Paulista, tal? Pode falar que é coisa de saudosista, mas é legal. Cidade Doutora. São coisas que a gente lê e que a gente guarda, né, Zé Maria? Agora, quando eu falar de Córdoba, eu já vou lembrar que lá foi a primeira universidade da Argentina. É legal essa referência. Esse tipo de Zé Maria, de escrever, eu aprendi, captei dele alguma coisa da maneira de escrever, de fazer um comentário de jogo, para escrever uma crônica, falar. Eu tenho eu copiei muito do Zé Maria e dos ensinamentos dele, das nossas conversas, do bate-papo, e ele falou uma coisa: você não pode mentir. Se mentir, acaba a matéria. Você também não pode inventar. Você pode aumentar, mas inventar jamais. Então é isso aí, eu tô naquela. Eu não minto, eu não invento. Eu aumento. A gente conta. Tem aquele, como é que chama? Eu esqueci. Nelson Rubens. Nelson Rubens. Exatamente. Eu aumento, mas não invento. Isso, então por isso que você dá um tchan especial, você faz conta uma historinha. Como é que é direito? Não, como é que é? Não é direito, como é que é? Eu esqueci o nome, rapaz, deu um branco aqui. Licença poética, né? Licença poética. Licença poética. Então você fala, por exemplo, você vai, na época que eu narrava, né? Aí você faz aquele floreado todo, que o lance passou raspando atrás, tá? Né? Passou raspando atrás, passou lá na mangueira do Polaca. Aí passou raspando atrás. É tipo isso aí, você tem que florear. Um cronista é um narrador de futebol. Você está vendo aquilo para transmitir para a pessoa. Você que tem experiência como narração, né, Fanfani? A gente vê, não sabe um detalhe disso daí? Eu tinha um amigo, infelizmente ele faleceu, ele não gostava que eu contasse essa história, que ele falava que não era verdade, então não vou citar o nome dele, mas falavam que era, ele não assumia. Tinha um rapaz que era um zagueiro forte aqui em São Roque, viril, e aí a Rádio Universal transmitindo o jogo com o nosso Rodolfo de Luca Júnior, e a mãe dele ficava ouvindo lá no radinho, né? Aí de repente, né, lá vem bola pro campo de ataque e tal, chega o zagueiro.
abre a caixa de ferramenta e faz a falta. Aí de novo a mãe dele fala, cara, aí daqui a pouco lá vem o time de novo, não, chega o zagueiro, abre a caixa de ferramenta de novo e faz a falta. A mãe ouviu aquilo umas 4, 5 vezes, né? E ele chegou na casa à noite, acho que ele tinha até sido expulso naquele jogo, sei lá, chegou nervoso. A mãe dele falou assim, filho, você foi jogar bola? Lógico que eu fui. Aí eu tava ouvindo aqui, mas você joga bola ou você é mecânico? Ele falou, o que, mãe? Não, que o moço do rádio toda hora falava, chegou o cara, abriu a caixa de ferramenta, que esse é mecânico, filho. Nossa, ele ficou louco. Eu contava essa história, eu não gostava, mas tem isso, né, no futebol, abriu a caixa de ferramenta, a gente ficava imaginando, né, Zé Maria de Aquino? Fala, Nilson. Não é para pegar o gancho dessa aí, na Rádio Princesinha em Miracema, eu já te disse, Wanda, que eu copiei muito de Oswaldo Maciel, que para mim é o top, né? Copiei muito do estilo de narrativa dele. Então eu peguei aquele da dividida do pé de ferro, entrou no pé de ferro. E tinha um amigo meu, que a mãe dele fez a mesma coisa, me foi tirar satisfação comigo. Você quer dizer que o meu filho é de ferro? Toda hora que você faz, vai no pé de ferro, no pé de ferro. Eu falo, não, senhora, porque não, eu não quero que você fale que meu filho tem pé de ferro, não, porque ele é muito educado. São coisas do futebol, né? São coisas, vou colocar aqui a Simone, essa linguagem do futebol, mas só que o futebol hoje, essa história que a gente tem assim, que tem que ser politicamente correto, então às vezes o cara perdia um gol, o Osmar Santos falava, ih, a bola subiu, o técnico colocava um subiuzinho lá, subiu, continua subindo o chute no garotinho, quer dizer, chutou longe, aí o cara chegava ali, perdia o gol, o que é isso, garotinho, tal, também. Hoje o cara perde um gol na cara, aí o locutor fica assim, bola pra área, Adilson Dutra perdeu o gol, mas veja bem, ele não perdeu porque ele quis, porque a gente sabe que ele treina, que ele é bom tecnicamente, mas de repente, nesse lance, então aí fica tentando, o cara perdeu o gol, chutou longe e pronto. É igual outro dia tava tendo uma transmissão, aí tem o quê? Bola pra área, chega ali o ladrão, rouba a bola, coisa mais normal no futebol, a gente falou ladrão, chega ali o ladrão, roubou a bola. Aí o locutor falou e falou assim, viu, eu usei o ladrão aqui no sentido figurado, explicando isso, esse politicamente correto na transmissão esportiva é complicado, Zé Maria. É que tá muito chato agora. Depois que apareceu o Facebook, essas mídias sociais, ficou tudo muito chato, né? Imagine, eu já contei aqui, não vou repetir, né? Quando eu fui entrevistar o Vidúlio Varela, o cara falou, ô negro, ele é negro, não é ofensa. Aqui, se chamar o cara de negro, você é processado, né? Dependendo muito da forma como é chamado, é uma ofensa, é racismo e tudo mais. Então, ficou muito chato a comunicação, a forma de diálogo, mesmo entre pessoas, não é? Podem me chamar de negão o tempo que quiser, porque eu sou da raça negra. Se chamar de loirão, é que eu vou ficar preocupado. O cabelo são brancos, mas não são loiros. Hoje ninguém grita mais. Não, santo! Quem que era esse? Quem que falava? Quem que falava não? Perdeu o gol. É quando o cara perdeu o gol. Perdeu o gol, né? Viu, ô Simone, você que gosta da linguagem aí, essas coisas que a gente usa no futebol, né? E hoje vai usar e não pode, Simone. E tem esse sentido figurado de você criar essa imaginação, né, Simone? Pois é, eu creio que tudo isso está ficando cada vez mais chato, porque antes as pessoas tinham mais liberdade para se expressar. E o fato de haver todas essas expressões, esses jargões aí do mundo do futebol, deixavam as narrações muito mais interessantes. Eu até já comentei aqui que eu fico preocupada quando os nossos entrevistados, quando o tema do programa gira em torno do futebol, porque eu não acompanho para saber o que acontece, as escalações, enfim, os campeonatos, os resultados. Eu observo o futebol com esse olhar de cronista. Então, me encanta muito todo esse universo que existe em torno do futebol. E eu gosto muito daquela frase do Nelson Rodrigues, que diz que em futebol o pior cego é aquele que só vê a bola. E eu interpreto essa frase justamente nesse sentido, de que há muito mais
né, do que a bola rolando ali no ambiente do futebol. Então, quando as pessoas acabam se tornando tão suscetíveis de se melindrarem por quaisquer coisas, por quaisquer expressões como essa, por exemplo, roubou a bola, a pessoa tem que estar com uma mente muito voltada para procurar chifre em cabeça de cavalo, vamos dizer assim, usando uma expressão bem aqui do nosso interior, para se sentir ofendida se o narrador fala isso. E as narrações, para mim, elas são muito empolgantes. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não tenho o hábito de assistir às partidas de futebol, mas eu gosto de ouvir pelo rádio. Então, de vez em quando, eu ligo o rádio e ouço as narrações. E as narrações são extremamente empolgantes, existe ali todo um ritmo, toda uma emoção que é transmitida. Então, acho que isso é muito bonito e todo esse dinamismo ali da linguagem que vocês, narradores, né, como você, Wander, tem, enfim, os grandes narradores do futebol brasileiro, porque isso realmente vai muito além da bola rolando, isso mexe com o imaginário das pessoas e toda essa linguagem, ela é muito interessante, ela tem que ser preservada. Lógico, ninguém vai ofender ninguém, mas também não poder fazer uma comparação, não poder fazer uma brincadeira, não poder criar um jargão e utilizá-lo nas partidas, porque as pessoas estão o tempo inteiro se ofendendo, isso tira muito do brilho da narração esportiva. Tem esse detalhe. Por isso que eu digo, diga, pode falar. Por isso que eu digo que está faltando um Silvio Luiz e um Washington Rodrigues. Os caras sarcásticos, os caras criativos, os caras que dão uma conotação totalmente diferente na transmissão e nos comentários, e falta isso. Aí você bota o Silvio Luiz para narrar hoje, a garotada não gosta de Silvio Luiz. Por quê? Porque não tá, não é legal, pelo amor dos meus filhinhos, então é o cara que fala a língua do povo. Está faltando o Silvio Luiz nas transmissões. Essa é a opinião do Zé Maria. Isso, Maria, está faltando essa vibração, essa comunicação fácil, né? O Silvio Luiz, aquele jeito humorístico dele, outros com uma precisão. Está faltando isso no nosso rádio, na nossa televisão, Zé Maria de Aquino? Falta criatividade, não é? Eu acho que é muito porque prendem o locutor e prendem o comentarista, não é? Eu acho que falta criatividade, não por culpa deles, é porque deve haver uma orientação. Olha, cuidado com esse palavreado, cuidado com aquilo que você vai dizer. Eu tenho a impressão que é isso. O Osmar Santos criava N situações, não é? N jargões que se fala, né? E era fantástico, não é? E outros também tinham a sua forma. O Januário, que gritava, está lá um corpo estendido no chão. Está lá um corpo estendido no chão. Quer dizer, assim como a gente, quando começou no Jornal da Tarde, e depois na revista Pra Cá, havia liberdade para você escrever. Ninguém ensinou, você tem que falar isso. Não, você ia, colhia informação, colhia notícia, fazia entrevista, e vinha e voltava e colocava. Você tinha que colocar tudo que o jornalismo exige de resposta, evidentemente. Tem que ter o nome, onde, quando, quem, por quê, as coisas, mas da forma que você conseguisse colocar, não é? Por isso que até hoje eu encontro pessoas já formadas, promotores públicos, juiz que eu conheço, o Mauro Betting, há pouco tempo me encontrou e disse: Zé Maria, eu aprendi a ler com você. Mas não, você não aprendeu a ler comigo porque eu não fui professor primário, não é? Mas eu sei o que ele queria dizer, né? Ele queria dizer que aprendeu a gostar de ler e aprendeu a gostar de querer escrever lendo a revista Pra Cá. Eu encontro N pessoas que leram. A revista começou em 1970, então pessoas que hoje estão com 60, 70 anos, ou um pouco menos, não é? Que liam a revista Pra Cá, liam o Jornal da Tarde e aprenderam a ler, a gostar de ler, com aquele sabor que a gente podia escrever. Que havia uma liberdade total para você colocar no papel aquilo que você sentia. Não é? Tanto que tem uma passagem no livro também em que eu me neguei a assinar uma reportagem, não foi uma reportagem, um perfil que eu escrevi, e pediram do Vicente Mateus, pediram que eu escrevesse o perfil do Vicente Mateus, eu escrevi, não é? E aí queriam que cortasse 2 frases, que tiraria aquilo que ele era.
perfil de uma pessoa é tudo. Se ele tiver uma orelha maior do que a outra, uma orelha é maior do que a outra. Você não pode dizer que as duas são iguais, né? Mas eram corintianos, nem nada contra, ao contrário, não é? Mas não queriam que fosse uma coisa bonita, porque já haviam criado um título bonito também para dar. Era o Libertador, quer dizer, o Simão Bolívar da nação corintiana. E aí eu falei, não, aquilo que eu escrevi tem que ter esse detalhe de que ele é vaidoso. É coisa simples. Não, mas vamos tirar. Não, não pode tirar. Vamos tirar. Quando chegou a hora de descer a matéria para a oficina, para a gráfica, já não dava mais tempo. Eu falei, tá bom, então vamos lá, eu vou tirar. Eu tirei, né? E entreguei. Aí um deles disse assim, mas você esqueceu de assinar. Eu falei, não, eu não esqueci de assinar. Isso que está aí, tirando as duas frases que tirei, não fui eu que escrevi. E você pode revelar? Mas ele disse assim, tá ótimo. Eu falei, então assina o seu nome. Não, mas não posso assinar o nome. Sabe o que assinaram? A redação, mas não eu. Porque na casa do Vicente Mateus, lá tem um quadro, né, junto com o Portinari, e que foi enquadrada essa matéria. As pessoas vão lá, vão ler, vão lá, o Zé Maria acho que ganhou um presentinho aqui para fazer uma coisa tão bonita. E o Zé Maria de Aquino não ganhava presente. Está no livro. E você fala no livro, não precisa falar pra gente aqui, mas tem no livro essas duas frases que foram motivos da briga aí ou não? tem eu explicando que era a vaidade dele, não é? Que era uma pessoa vaidosa, não é? A hora que ia ser entrevistado, perguntava, para que jornal que é? É pro Jornal da Noite, daquele homem de cabelo branco, Cid Moreira? Então ele mudava a camisa, só faltava passar perfume, não é? José Maria, aproveitando, com licença, Wander, já vou emendar uma pergunta aqui. Não, vontade. Aproveitando esse gancho dessas suas colocações, dessa história envolvendo o Vicente Mateus, e também a sua formação como advogado, durante esse período em que você trabalhou ativamente como jornalista, como repórter, existia tanta pressão como existe hoje, no sentido de que as pessoas que se ofendem processam os órgãos de imprensa, processam os jornalistas? Porque hoje, se o jornalista escreve uma palavra ou uma vírgula que o sujeito não gosta, já vem um processo em cima da pessoa, cobrando uma indenização por danos morais, ou mesmo esses processos criminais, né, dos crimes contra a honra, as calúnias, as difamações, tudo isso. Naquele tempo existia também tudo isso, ou é algo muito atual, que limita até o exercício da profissão? Existia. Era numa quantidade muito menor do que existe agora. Hoje existe como uma forma de pressão, de inibir o jornalista. Eu vou te processar. Aí o cara começa a escrever, toma muito cuidado, e aí fica com receio e não coloca coisas que às vezes são corretas, são verdadeiras, né? E com medo de ser processado. Hoje também, ontem eu li em algum lugar que o Rizek teve que pagar quase 400 mil reais de indenização para um jovem que era da base do Corinthians, por uma reportagem que ele escreveu há 20 anos atrás na revista Placar. Quer dizer, a pessoa tem receio. Antigamente, você escrevia, o jornal bancava você. Você escrevia no Jornal da Tarde, eu escrevi coisas violentas, teve processo, não para cima de mim. Não é? As duas pessoas que se agrediram na reportagem, um falando, depois o outro respondendo, um processou o outro processou o primeiro. Né? Mas foram lá pedir que eu fosse ser testemunha, porque o jornal falava, tem processo? É contra o jornal, é o banco. Né? Então, tinha essas coisas também. Hoje não tem. Eu fui processado uma única vez, por uma pessoa que me deu a honra de ser condenado. Paguei R$ 542,33 por uma coluna que eu escrevi, mas isso não está no livro, que eu escrevi na Gazeta Esportiva. Né? E ele me processou. Na hora da audiência, propôs um acordo. Qual é o acordo? Você escreve que eu fui um bom presidente. Não precisa falar nada sobre a coluna. Né? Eu disse, eu não posso dizer que o senhor foi um bom presidente, porque o senhor não foi um bom presidente.
E o juiz falou, o que é que eu faço? Eu tomo processo. E você pode revelar quem é o... Quem é, ele não merece. Tá. Olha, muito bom bater esse papo. Zé Maria, eu vou pedir só um ajustezinho na sua tela, com cuidado, e se você consegue, igual você fez aquela hora, dar uma puxadinha pra frente, só pra diminuir um pouquinho mais o teto e aparecer um pouquinho mais do seu queixo, mas o resto tá tranquilo, é só pra gente tirar um pouquinho do... Agora, esse negócio do processo que você falou do André Rizek, que é lá da Sport TV, eu li ontem a coluna do Juca Kfouri, e ele falou o seguinte, que foi uma matéria publicada em 2001, quando ele trabalhava na revista Placar, e surgiu lá uma informação que alguns meninos da categoria de base do Corinthians estariam afastados porque estavam usando droga. E aí foi lá, ele fez essa informação, e aí o título da matéria, o Juca Kfouri já fala que o título foi muito infeliz, a história dos aspirantes, categoria de aspirantes, mas já fazendo uma relação aí. O Juca fala que o André Rizek não tinha concordado em que fossem colocadas, acho que, fotos dos meninos, mas essa matéria acabou sendo publicada, foi para a justiça e agora tem um processo aí de R$300 mil, outros de R$750 mil, 700, mas o que o Juca Kfouri critica é o seguinte, é que hoje mudou, a editora Abril está passando por um momento difícil lá também e tal, mas a editora Abril deixou de dar essa assistência jurídica. E é isso que o Juca Kfouri está questionando, que toda vez que ele teve um processo, a editora Abril, a Folha de São Paulo, o Lance, a empresa bancava o advogado e ficava. E é isso que o Juca Kfouri está falando agora, que nesse caso do André Rizek, a editora Abril não está mais dando essa cobertura jurídica para ele, tanto que agora o juiz determinou que as contas do André fossem bloqueadas. Olha só que situação que ficou aí o André Rizek, né? Sem ter a defesa da editora Abril, né, Zé Maria? Pois é, foi o que eu li, não é? Agora, é um processo de quase 20 anos. Isso. Começou com 40 e poucos mil reais e está em quase 400 mil reais. Pelo que eu li em algum lugar, ele já teria que ter pago, ou já pagou, né? Teve que se socorrer de alguma forma. Ninguém tem jornalista, mesmo trabalhando na Poderosa, na TV Globo, no livro eu chamo a minha vida na TV Globo de A Poderosa, né? É uma forma carinhosa de tratar, nada de errado. É poderosa mesmo, então eu tive uma vida muito feliz lá na TV Globo por muitos anos. Então, mas o jornal tem, a revista, o jornal, a editora, tem que bancar tudo, não apenas o advogado, porque a pessoa escreve, passa pela mão do editor, passa pela mão do diretor, né? No caso, se não me engano, era o Juca Kfouri, todas essas pessoas são responsáveis. É o alto comando que é responsável, porque a pessoa vai lá escrever e não escreve por sua alta recreação. Eu não chamo porque quis escrever. Não é um colunista que escreve e tem a responsabilidade, que é solidária com o jornal. Quando ele vai, ele é pautado. E alguém mandou que ele fosse escrever. E até a coisa que você revelou agora que eu não sabia. Não queria que colocasse a fotografia e colocaram. Mais ainda para tirar a responsabilidade dele e ser da editora e ser de quem editou a matéria. Foi isso aí, se eu não me misturei nada, mas é Juca Kfouri falando que ele não queria que colocasse fotografia, tudo, e teve todo esse problema. E é uma coisa realmente bem complicada. Agora, Zé Maria, você viveu aí, escreveu muito de futebol, de esportes, no período da ditadura. O noticiário político era muito censurado, tinha censores tal lá na redação, o Estado de São Paulo tinha que publicar a receita de bolo no lugar de uma informação. O cronista esportivo, apesar da ditadura, tinha mais liberdade, ou tinha liberdade para fazer uma cobertura ali do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, ou em cima do cronista esportivo era um pouco mais tranquilo, Zé Maria? Era mais tranquilo, não é? Eu comecei em 66 e a situação mais tensa no Brasil começou em 64, não é? Com a Revolução ou como é que Revolução não. Ditadura? Como é que chama? Golpe. É porque tem alguns que falam que foi golpe e tem outros que falam revolução. Uma coisa ou outra, isso eu queria dizer, cada um fala do jeito que quer. No esporte tinha mais liberdade, não é? Ninguém lia a página de esporte
para ver se tinha coisas contrárias ao governo. E aí a gente aproveitava, chamava o Adielu de ditador, chamava o Adielu de presidente que aproveitava da situação de ser presidente para se eleger cargo vereador, cargo de deputado. Não tinha uma pressão em cima do jornalista esportivo. E aliás, em cima disso, Simone, Adilson e tal, tinha um goleiro chamado País, e aí o Osmar Santos ia narrar o jogo, e o Osmar falava, e o País ia lá fazer, então usava o nome do goleiro para fazer uma brincadeira, o País não tá bem hoje, hein? Aí eu entrava, o País não tá muito seguro, usava. Ou expressões assim, lá vem o Brasil descendo a ladeira, né? Então, usava era uma coisa nas entrelinhas, né? Que se tinha que colocar muita coisa assim, como na música também a gente teve muito disso, né? E hoje, né, Zé Maria, tá muito na cara, o cara já chega e fala assim, seu ladrão, seu não sei o quê. Antes, usava uma outra forma de escrever nas entrelinhas, né, Zé Maria? Mas eram pessoas inteligentes que não tinham essa pressão que tem hoje, né? Hoje a pressão é diferente, não é do governo. A pressão hoje eu acho que é do comando, né? Eu jamais pedi a um repórter que eu faltasse para escrever assim ou assado, entendeu? Ele ia lá. Eu tinha um repórter, um grande repórter, por sinal, Luiz Ceará, né? Que ele voltava do trabalho, voltava da reportagem, ele contava coisas que eram para derrubar governo. Mas ele não colocava na matéria, não é? Ele colocava só aquilo que podia. E eu falava, Ceará, pelo amor de Deus, não me conta mais essas coisas. Você não pode escrever, não é? Eu também não iria permitir que você escrevesse, né? Então fique só naquilo que pode escrever. Treinou, fez gol, não fez gol. Tem tudo. É muito. Eram coisas familiares, às vezes, né? Diga, Simone. Emendando aqui nesse assunto da ditadura, você chegou a fazer alguma reportagem sobre a democracia corintiana? Eu fiz a primeira entrevista dada pelo Adilson Monteiro Alves, que era o homem criador da democracia. No dia que isso está no livro. Isso está no livro. No dia que ele tomou posse, a direção da revista pediu que eu fosse entrevistá-lo. E eu fui entrevistar. E a direção, e isso é muito bom, era a direção corintiana. Eu peguei e liguei para ele. Falei, Adilson, aqui é Zé Maria de Aquino, eu queria entrevistá-lo como diretor de futebol do Corinthians. Posso ir aí? Ele disse, pode ser amanhã? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser amanhã sim. Aí marcamos na hora do almoço. Quando vamos almoçar numa cantina no Brás, ali perto do Belém, nos sentamos, ele falou, você vai tomar o quê? Eu vou tomar um Guaraná. Aí ele falou assim, aí eu falei para ele assim, e quais foram as informações? Foram boas? Ele falou, que informações? As informações que você tirou de mim. Você não quis falar comigo ontem, você foi perguntar como é que eu sou. Pô, pelo amor de Deus, falei verdade ou mentira? Na verdade. Mas meu pai me deu as melhores informações. Aí, quando terminou a entrevista, ele me convidou para ser assessor de imprensa dele. E eu, pelo amor de Deus, tudo que eu não queria ser assessor de imprensa de alguém. E eu disse, olha, eu moro perto de Santo Amaro e o Corinthians fica a 40 quilômetros da minha casa. Eu não posso aceitar um cargo desse, não é? Porque fica muito longe e assessor de imprensa não tem horário. Aí eu desconversei e tudo mais e indiquei o Zé Roberto de Aquino, que por sinal tinha meu sobrenome, e que foi um assessor de imprensa dele durante muitos anos, não é? Quando eu escrevi a matéria, um deles disse assim, mas você está só mostrando quem é o novo diretor, sociólogo e tal. Eu falei, o que você queria que eu fizesse? Não, eu quero que você diga que o Corinthians já tem o seu Jaime Franco. Eu falei, isso aí é diminuir o Corinthians, rapaz. Por que você tem que copiar do São Paulo uma coisa? Não, eu não posso escrever que o Corinthians já tem o seu Jaime Franco. Ele tem o Adilson Monteiro Alves, que ele vai mostrar o serviço dele agora. E mostrou um belo serviço com a democracia corintiana, né? Foi campeão. Se não tivesse sido campeão, a coisa poderia ter sido diferente, não é? E acabou se tornando deputado, secretário,
tudo em razão do trabalho bom que ele fez no Corinthians. Adilson Monteiro Alves, né, dirigente lá do Corinthians, tal, filho do Orlando Monteiro Alves, que foi presidente do Corinthians, e o filho do Adilson, o neto do Orlando, agora é candidato a presidente do Corinthians, né, o Duílio Monteiro Alves. Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui, muito legal, a gente vai bater nesse papo aqui, mas o tempo vai correndo, nossa, 54 minutos. Adilson Dutra, se tem mais uma colocação pro nosso Zé Maria aí? Rapaz, são tantas aqui que eu fiz um monte de anotação aqui para contar, para ele falar, mas eu deixo por conta dele o desfecho aí. Não, mas o que você gostaria de falar, Adilson? Infelizmente o tempo vai correndo, mas dá tempo. Se tem alguma coisa aí que você gostaria de falar dessas suas anotações aí, não quero que você perca as suas anotações não, Adilson. Em hipótese alguma. Eu gostaria que o Zé fizesse uma explanação, porque no outro tempo que a gente conversava, a gente batia papo, a gente falava, a gente sentava, ele tinha uma série de amigos, e entre eles o Osmar de Oliveira, que nas viagens que eu fiz com o Zé Maria, com o Osmar e com o Gilson Ribeiro, o Zé contava maravilha. Eu queria que ele falasse sobre esse convívio dele com essa turma toda, principalmente com o doutor Osmar Oliveira, que eu acho que era uma figura maravilhosa. Pode falar. O Osmar narrava pela TV Globo num determinado período e eu comentava. Eu fui comentarista depois da Copa de 82, eu comentei por um bom período na TV Globo os campeonatos paulistas, campeonato brasileiro, né? E o Osmar, aqui em São Paulo, era o narrador. Mas ele era além de grande jornalista, era um médico competente também. Então ele tinha um defeito, né, entre aspas. Ele viajava o tempo todo lendo e estudando. A gente pouco conversava, mas era uma pessoa fantástica, né? Um colega dedicado, respeitoso, mas ele ia e voltava lendo, o que era muito bom, já que ele era um médico também, não era apenas um jornalista. Mas você falou que no início do livro tinha alguma coisa que chamou a sua atenção, eu vou falar. Que você queria saber. Não, eu vou falar isso aí, sabe o que é? Por exemplo, você fala na Copa de 78 e desse título do River, que o River ficou um tempão lá na fila, você fala de um jogador que é o Norberto Alonso. E o que chamava atenção na Copa do Mundo de 78 é que a Argentina, ela não colocou a numeração assim, o Baldo Filhol, que era o goleiro número 1, não. O Filhol jogava com a 5, até peguei aqui a relação. E tinha esse jogador, o Alonso, que era por ordem alfabética, então o Alonso, como ele era chamado, era o número 1. E chamava muito. Aí o Ardiles era o 2, o Bertone era o 4. Deixa eu ver aqui o Passarella, que era o capitão. Deixa eu ver se é o número que era o Passarella, era o 19. O capitão era o 19. E aí, quando você falou do Alonso, aí que eu, pelo que você colocou aqui, depois, eu fiquei encantado. Porque o Alonso era uma jovem promessa do futebol argentino que queria cobrar de você lá para dar entrevista, mas bem menos que o Cruyff, mas queria cobrar. E ele acabou sendo um dos responsáveis por deixar o Maradona, que era um menino, mas já promissor, fora da Copa. E esse Alonso, a Argentina chamava ele de... não é que ele era o Pelé branco, o Pelé que era o Alonso negro, né? A Argentina falava muito dele e, no fim, ele não teve aquela trajetória que se esperava, apesar dos títulos que ele teve, né, o Zé Aquino? Ele apareceu muito jovem, foi para a Europa e não vingou e voltou. Eu, em 73, entrevistei o Cruyff lá em Amsterdã, 7-3. Em 75, quando o River foi campeão, eu falei, vou entrevistar o Alonso, que é o outro Pelé Branco. O Cruyff era chamado de Pelé Branco. E o Alonso, Pelé Branco, um garoto, o Pibe de Ouro. O Pibe de Ouro era o Maradona, né? Mas ele era o Pibe fantástico e tudo mais. E o Maradona não foi para a Copa porque o Menotti não teve coragem, né? A Copa era na Argentina, a Argentina vivia uma ditadura e tinha que ganhar a Copa. Ele não correu o risco de levar o Maradona. O Alonso era reserva naquele time. E aí o River foi campeão, durante o banquete lá, que eu não entrei, fiquei lá de fora. Eu perguntei a ele se podia me dar uma entrevista, combinamos para o dia seguinte. No dia seguinte eu fui lá no estádio do River, ele falou, você sabe, meu empresário e tal, não sei o quê. Ele mandou cobrar, eu falei, quanto é? $80. Eu acho que é isso que está no livro. Isso, $80. Então. Aí eu falei, minha memória é boa.
eu falei assim, eu tenho que consultar a minha base para poder pegar o dinheiro. E fui embora. Eu entrevistei o Pelé 800 vezes. Nunca paguei um tostão, aliás, ele pagou o almoço para mim em Nova York. Nunca entrevistei o Cruyff sem cobrar um tostão e ele cobrava $1.500 numa entrevista. Foi capa da revista Time. Dos Estados Unidos, não é? Na mesma semana que eu fiz a entrevista, sem ele nada me cobrar, evidentemente, e por ordem do diretor. Eu vou pagar para alguém que me cobra apenas $80? Se fosse $800, tudo bem. Né? Eu não iria pagar também. $80 era dinheiro de pinga. Eu virei as costas e fui embora. E o Alonso... É mais ou menos isso daí. Mas esperava-se mais dele, né? Esperava-se que ele fosse aquele grande jogo, que realmente o Pelé é negro, mas ele não teve toda essa repercussão. A gente tá com a imagem ao vivo da nossa Praça do Matriz de Fundo, até deu uma gaguejada aqui que tá ventando pra caramba, acho que vai cair uma chuva aqui em São Roque, eu vou dizer uma coisa pra você. Então deixa eu passar aqui pra... Oi. Vai cair no Pantanal. Aí tá chovendo em São Paulo? Precisa cair no Pantanal para apagar o fogo lá. Aliás, vão reeditar a novela Pantanal, né? Que fez um grande sucesso na Rede Manchete. E eu vou colocar no meu livro de piadas. A novela Pantanal era também conhecida como Colchão d'Água. Porque o que os caras faziam de sexo no Rio lá era brincadeira, né, Zé Maria? Mas tinha uma sereia muito bonita. Tinha a Juma, não era sereia, era a leoa, era a fera. E a sereia dessa novela que vai ter agora aí, que vão repetir, A Força do Querer. E o meu amigo Jair Ribeiro aqui, que é o diretor, que é o dono do estúdio aqui, ele entrou num concurso aí, que ele é cliente do Santander, e sortearam, não sei, acho que em 3 etapas aí, 5, 10, 15 pessoas para conhecer o estúdio da Rede Globo. E o Jair ganhou. E o Jair me deu a honra de me levar lá para o Rio de Janeiro, eu fui como convidado, conheci o estúdio lá da Rede Globo, lá o Projac, e aí eu fui no local onde tem todas as roupas das novelas, tal, coloquei o chapeuzinho do Senhorzinho Malta, e tem lá a sereia, que a Valverde usou. Eu fui lá e conheci, eu gosto um pouquinho de novela. Gosta de novela, ô Zé Maria? Não, minha mulher proibia. Por quê? Aqui em casa nunca se assistiu novela. Ah, é? Ela falava, eu não quero saber dessas coisas aqui. Ela era meio de esquerda e não gostava de novela, não gostava de... Quando o Cléber Machado falava, futebol na Globo é emoção. Mas que emoção? Não tem nada aí. Tô vendo esse jogo vagabundo. Que emoção que é. Viu? Aliás, eu vou falar uma coisa pra você, Zé Maria de Aquino, pro Adilson Dutra, o pessoal aqui de São Roque da região já sabe, né? Mas a Simone Júdica tem um tio ilustre, um ator ilustre. Ela casou com o Marco Aurélio Capitão e o Capitão é sobrinho do Juca de Oliveira. Então a Simone Júdica virou sobrinha do Juca de Oliveira. Sabia, Zé Maria Aquino? Põe aí. Não sabia. Mas é um grande ator, um dos maiores que nós temos por aqui. Exatamente. Sabe assina tudo. Embaixo. Assim, o Juca de Oliveira, aliás, ele participou, né, Simone? Na segunda-feira, ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, né? Ele esteve lá na Globo, Juca de Oliveira, né? Você viu? Isso, ele esteve na Globo na segunda, e na segunda, inclusive, pela manhã, nós conversamos com ele pelo telefone. O Marcos ligou para ele, como liga, né, periodicamente, os dois se telefonam muito. Então, conversamos com ele na segunda-feira e à noite ele participou do programa. Então, deu uma bela entrevista lá para o Pedro Bial. E eu me lembrei de uma coisa, Wander, enquanto vocês falavam a respeito do João 71, eu me lembrei do Tonico 60 de São Roque. Então, para o Adilson e o José Maria saberem aqui das nossas coisas de São Roque, o pai do Juca de Oliveira, ele era conhecido como Tonico 60. Porque ele foi motorista de praça, né? Chofer de praça, que se falava antigamente. E a placa do carro dele era número 60. Então ele era conhecido na cidade como Tonico 60. Isso daí. O Tonico 60. Depois eles montaram uma pensão em São Paulo e abrigaram muita gente conhecida lá também. Diga, Adilson. Eu tive o prazer de sentar com o Zé Maria, Cátia, eu, Marina, Zé Maria e Cátia, no Giovanni Bruno. E ao lado estava o Juca Oliveira saboreando a comida italiana. Aí o Zé falou, sabe aquele lá? Eu falei,
Sei, eu vejo novela. Juca de Oliveira, estava ele e a Natália do Vale. Que maravilha. Tempo bom, porque o Zé saía pela noite em São Paulo. E o Juca de Oliveira é são roquense, Adilson e José Maria. Nós temos um orgulho aqui na cidade de tê-lo como nosso conterrâneo. Aliás, ele tem uma irmã que mora aqui em Mairinque, né? Que Mairinque é colado aqui com São Roque. A irmã do Juca chama-se Divina. Teve até uma loja aqui, Divina Modas. É a sogra da Simone. E eu tive a alegria de ser homenageado na Câmara de São Roque, acho que foi há 2 ou 3 anos, já estou perdido. 2 anos. Há 2 anos, né? E eu recebi a medalha Vasco Barione e o Juca de Oliveira recebeu a medalha Barão de Piratininga. Aquela noite também foi homenageado o nosso Oswaldo Meleiro, a deputada Renata Amari também. E aí eu até brinquei com o Juca. O Juca, fazendo essa referência com o nome da mãe, da irmã dele. Eu falei, Juca, você é bom, você é ótimo, mas a sua irmã é divina. É divina. Ô Zé Maria, já que você é escritor, o Adilson Dutra vai lançar um livro em breve. A Simone também escreve muito bem. Você não acha, Zé Maria D'Aquino, que eu poderia escrever um livro assim de piadinhas, fazer uma fita de vídeo? Você acha que dá para fazer, Zé Maria? Eu tenho futuro? Você dá para fazer muito mais do que isso. Não só isso, mas muito mais. Eu não sou escritor, eu apenas coloquei no papel algumas coisas que eu vivi. Poderia ter um volume 2, mas vou ficar com esse aí. É isso aí. Ó, pra fechar, quero dizer que o Jair Oliveira Prado falou que gostava muito de ouvir Edson Leite, Haroldo Fernandes, homem da camisa 10, Fiore Gilete, Deus do céu, balão subindo, balão caindo, Pedro Luiz, narração em cima da bola, José Silvério também que narrava em cima da bola. Silvério narrava antes da bola bater na rede, o Silvério já falava, é gol. Muito bom. Adilson, muito obrigado pela sua participação. O livro já recebi aqui, Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino, contando um pouco aí da sua trajetória. E muito legal. Obrigado, Adilson Dutra, mais uma vez. Um abraço para o povo aí de Belo Horizonte, onde você está. Aliás, nós está em Nova Lima, onde temos o Vila Nova, que é Vila com 2 L's. Um abraço, Adilson. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço, Wander Luiz. Um abraço, Simone, e um abraço meu comendador eterno, Zé Maria de Aquino. Tá. Zé Maria, obrigado pela sua participação, sucesso, você está dando várias entrevistas aí, falou com a gente outro dia, mas a gente estava sem imagem, agora você virou um especialista em Skype, já entrou, já ajeitou tudo aí, muito obrigado por ter participado, vamos ter outras entrevistas com você, você falou que gravou algumas entrevistas que serão apresentadas nos próximos dias, onde que você vai aparecer aí, Zé Maria, nos próximos dias? No canal Unip, da Universidade Paulista, não é? Universidade Paulista. Eu gravei com a... Puxa, fugiu. Mas vai pro... E você Ela gravou... sabe quem é. E gravou também com a Silvia Vinhas, também se deu uma... Não podia ser na última hora esquecer o nome, não é verdade? Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a você, Wander, a Simone, ao Adilson, que é meu conterrâneo, meu amigo, meu parceiro. Foi muito bom. O livro está vendendo bem. Eu espero que continue vendendo cada vez melhor. Cada oportunidade que vocês tiverem de chamar alguém para ler um pouco mais da minha história, eu vou agradecer sempre. É isso aí. Também, Adilson, hoje eu não falei aqui, mas sempre o nosso eterno Bizuca, Adailton Oliveira Pimenta, um grande abraço, né, que foi o nosso elo de ligação, conheci você através do nosso Adailton Pimenta, um dia a gente vai contar mais histórias aqui do Adailton Pimenta Bizuca. Obrigado, Adilson. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, São Roque. Valeu. Obrigado, Zé Maria de Aquino, um abraço e sucesso, Zé Maria. Outro grande, obrigado, viu, Simone? Obrigado. Obrigada, Zé Maria. Um abraço e depois, quando terminar o programa, você vê lá a minha foto com o seu livro, fazendo a divulgação aqui com muito prazer, com muito carinho. É isso aí. Aliás, quem fez a orelha do livro aqui, esqueci de falar, foi o nosso Milton Neves. Grande abraço ao Milton, que fez aqui a orelha do livro, né? O Milton realmente tem muita história, vai participar com a gente aqui qualquer dia. Um abraço, Zé Maria. Outro grande, obrigado. Obrigado. E vamos despedir aqui também da Simone. Quanto tempo deu de programa? 1h09. Olha, muito obrigado ao Zé Maria de Aquino. A gente começou até um pouquinho mais tarde, porque a gente estava acertando esses detalhes técnicos e eu fiquei impressionado com o Zé Maria, que ele foi lá, mexeu, fala... O Zé Maria, ele tem o telefone fixo e não usa celular.
Não usa celular. E agora ele está com o notebook também e falou assim, agora estou por causa dessas entrevistas, a participação. Então, muito obrigado ao Zé Maria que mexeu tudo, baixou o Skype e falou assim, agora eu estou com imagem. Um abraço e um abraço também ao Nelson Nunes, que é o organizador aqui. Simone, obrigado pela sua participação. Amanhã, por enquanto, acho que estou com tema livre aqui, não sei ainda. Amanhã, Simone, se não me falha a memória aqui da produção, você sabe que quando você tem algum problema físico ou mental, existe a possibilidade de se comprar um carro com desconto. Desconto de IPVA, desconto de IPI, e aí a gente teve mudanças nessa lei. Então a gente vai trazer detalhes amanhã, vamos entrevistar aqui uma especialista, a Regina Caramuru Moreno, né? Saudações Caramuru. E ela vai falar, porque a pessoa que tem um filho autista, um filho com síndrome de Down, a pessoa para levar essa criança ou levar essa pessoa, ela pode comprar um veículo e ter esse desconto. A pessoa que tem algum problema físico também pode comprar esse carro com desconto. Mas agora o governo fez algumas alterações nesta lei e aí a gente vai saber se essa lei ficou mais exigente, como é que está sendo. Acho que é um assunto bem interessante, vamos falar desse assunto amanhã, tá bom, Simone? Um assunto excelente, Wander. Muitas pessoas passam por essas situações, por esses problemas e desconhecem essa possibilidade de adquirir os veículos com os descontos. Então, vai ser uma grande prestação de serviço amanhã. E, Wander, eu acabei não me despedindo aqui do Adilson, não sei se ele está... Acho que já foi. Está por aí. Já foi, mas fica o abraço aqui fica o abraço aqui para o nosso amigo Adilson. E que alegria termos o José Maria, o Adilson, hoje novamente aqui conosco. E foi muito interessante, Wander, porque eu estava esperando ansiosamente pelo meu livro, porque eu comprei um dia antes de você e o seu chegou já alguns dias atrás. Uhum. E eu estava preocupada. E um pouquinho antes do início do programa, o meu livro chegou. O carteiro tocou. Quando o carteiro chegou... O carteiro chegou, não era uma carta, era com uma caixinha na mão. Então, aí eu já falei pro Marco, vamos fazer uma foto que hoje vai dar certinho, a foto casa com o nosso entrevistado. E que bom que deu tempo de fazer também essa pequena homenagem. Eu até coloquei umas estrelinhas ali na foto, porque o José Maria de Aquino e o livro ambos são 5 estrelas. Verdade, e agora que eu vi as estrelinhas ali, agora que, olha, eu não tinha notado, vou dizer uma coisa pra você. Não, mas tá certo. Agora só o seguinte, eu recebi aqui a informação seguinte, no último dia 3 de agosto, o CONFAZ, eu não sei se é Conselho Fazendário, vou ver direitinho, publicou novo texto sobre a Lei 8989, excluindo os benefícios para as deficiências consideradas leves no conjunto de perfis do chamado convênio PCD, que é para compra. Caso o novo texto seja aprovado, o número de beneficiados será reduzido e o cenário de vendas desses veículos, o qual se encontra em expansão, poderá sofrer uma queda. Assim, mais ou menos eu lembro que se pode chegar a um desconto de até 40%, mas não pode ser um carro com valor superior a 70 mil reais. Então acho que é um assunto bem interessante que a gente vai falar amanhã aqui, tá bom, Simone? Tem uma série de requisitos para que possa ser adquirido o carro, mas de fato, se for aprovada essa lei, vai reduzir bastante. Wander, fechando aqui com uma pergunta para você. Aquela promessa da visita à quinta do nosso amigo Olivar, do bolinho de bacalhau, o pastel de Belém, eu estou incluída também nessa programação ou eu só participo aqui virtualmente? Não, tá incluída. Você vai participar aqui... Não, eu vou falar com o Olivardo, inclui a Simone. Não, nós vamos fazer assim, ele vai ter uma inauguração de um restaurante agora em São Paulo, nós vamos lá, o Guilherme tá me convidando, o Guilherme vai me levar, mas depois nós vamos ter uma aqui em São Roque também, na de São Roque, tá bom? Então tá bom. Tá bom? Combinado. Não, pode deixar. O povo aqui cobra a gente. Eu não posso falar que não agora, senhor, porque a eleição agora é dia 15. Eu posso... Então, mas aí nós vamos... Aliás, quero mandar um abraço pro Olivardo. Você tem o vídeo do Olivardo aí? Não tem, né? O Olivardo foi hoje no programa Mulheres, lá na TV Gazeta, e ele mandou pra mim um vídeo. Você quer que eu mande? Peraí. Você tá no meu... Você tá com o meu celular aí, pô. Pega aí. E o Olivardo... tá no Facebook, é verdade, tá no Facebook, já nem lembro mais. Aí o seguinte, o Olivardo hoje foi lá no programa Mulheres da TV Gazeta
E o que ele foi a receita? Lagarto recheado. E aí o Olivardo mandou o vídeo pra mim e tal. Eu vou até colocar. O programa já foi hoje às 3 da tarde, tá? E você também, você fica sabendo, depois entra lá no site da TV Gazeta, se consegue recuperar. Mas o Olivardo mandou um vídeo pra mim aí. Tá aí o vídeo? Então, põe o Olivardo Saque. Fazendo... O Olivardo sempre arrasando aí nas entrevistas, participando de diversos programas. Mas tem o vídeo? Pera, vou colocar o vídeo, você vai acompanhar o áudio aí, Simone. Põe aí, fala aí, Olivardo Saque. Olá, queridos, tudo bem? Olha só, daqui a pouquinho estarei no programa Mulheres da TV Gazeta, fazendo um prato muito especial, que é o lagarto recheado. Você não vai ficar fora dessa, vai? O programa começa às 15 horas. Até já! Aí, Olivardo. Aliás, eu brinquei com o Olivardo porque terça-feira acabou a novela, aí eu falei pro André, eu quero ver o jogo do Santos, aí que tem esse canal da Comebol, aí eu falei, que número que é? Lá na Claro é 700 e alguma coisa, no Sky acho que é 200 e alguma coisa. E eu fui mudando canal por canal, né? Pim, 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 lá saí lá do 4, que é a Globo, e fui embora. Pam, pam, pam. De repente, quando eu tô lá, acho que por 100 e pouco assim, eu aperto o Olivardo. A hora que eu olhei, falei, Olivardo na minha televisão aqui, era no canal do Clima Tempo, que eles dão as informações lá do tempo, da temperatura, todas aquelas coisas lá, e eles colocam algumas entrevistas no meio, né? E tava mostrando justamente uma entrevista do Olivardo falando do vinho dos mortos. Eu até fiz uma fotinho, mandei para ele ontem, e aí ele falou assim, olha, hoje eu tô com uma equipe aqui da Bandeirantes, e na quinta-feira eu estarei lá na TV Gazeta, vou mandar um vídeo para você. E ele mandou. Então tá aí, um abraço ao Olivardo, que a gente fica muito feliz em saber do empenho, do sucesso do Olivardo, e ele vai participar com a gente aqui em breve para contar um pouco dessa história de sucesso, tá bom, Simone? E aí eu vou falar para ele para colocar você na lista também. Tá? Isso, por favor. Já fiz matérias também falando sobre a quinta do Olivardo, o trabalho deles, é uma pessoa que merece toda a nossa consideração, o nosso carinho, e eu fico muito feliz, e sei que você também, por ele ter todo esse sucesso, esse prestígio, é muito gostoso a gente ver as pessoas galgando esses passos de sucesso. Mas o Olivardo, ele não para, só fala assim do Olivardo, o cara não para. O cara diz algo pra você. Ele vai longe ainda, com certeza. Ele falou pra mim, olha, Wander, a gente vai inaugurar aí 2 pontos no Catarina, nós vamos inaugurar 2 pontos de venda lá no Catarina, vamos inaugurar um restaurante no Brooklyn, em São Paulo. Ele falou pra mim que era a previsão no comecinho de outubro, mas ontem ele falou assim, obras um pouquinho atrasado, mas deve sair ainda no mês de outubro, a Quinta do Olivardo, um restaurante no Brooklyn, em São Paulo, numa região nobre, né? Então, parabéns, Olivardo, que o cara não para, é impressionante, e o nosso Guilherme aqui trabalhou com ele, sabe da força de vontade, do empenho, como ele começou lá pequenininho e a que ponto chegou, né? Um exemplo realmente para quem investiu, um empreendedor, investiu na área de turismo, transformando, ajudando demais a Rota do Vinho, que tem outros empreendedores, e eu acredito que a gente de São Roque tem que acreditar muito na Rota do Vinho, na Rota do Saboó, entendeu? No centro a gente tem que ter o pessoal se dedicando também, muito trabalho a gente vai conseguir. Hoje estava conversando com o Rock do Esqui também, infelizmente o esqui não voltará às atividades esse ano, só o ano que vem, mas vai voltar no ano que vem com força total também para a gente divulgar os empreendimentos aqui da nossa São Roque, que é um espaço muito importante que a gente tem. Valeu, Simone, obrigado, até amanhã, hein? Obrigada, Wander. Até amanhã, Guilherme, até amanhã os nossos ouvintes. É isso aí, fechamos aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta aqui. Obrigado a todos e vai chover, porque olha como que tá, estamos realmente precisando. E como falou o Zé Maria de Aquino, água no Pantanal também que a gente tá precisando. Água na Califórnia também, viu? E lá em Miami chegou um furacão lá que agora já foi rebaixado a tempestade tropical. Mas mesmo sendo uma tempestade tropical, tem barco lá que apareceu no meio da rodovia. Uma coisa realmente impressionante, mas vamos lá, vamos superar tudo isso. Grande abraço, até lá. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.